Uma bomba que sacode os bastidores do futebol europeu. Quando o nome de Jürgen Klopp começa a ser ligado ao Real Madrid, sabemos que a notícia não é pequena. Mas o que realmente está chamando a atenção nesta semana vai muito além da possível chegada do técnico alemão ao comando do maior clube do mundo. As especulações sobre o retorno de Klopp aos gramados ganharam força, com fontes internacionais como o Top Skills Sports UK apontando o Real Madrid como seu provável destino. O treinador, que encerrou sua vitoriosa passagem pelo Liverpool na temporada 2023-24 para um ano sabático e posteriormente assumiu um cargo de diretor esportivo no grupo Red Bull, estaria agora disposto a reassumir o banco de reservas, mas com condições muito claras. E são essas condições que transformam a notícia em um verdadeiro terremoto. De acordo com os relatos que circulam em veículos respeitados, como Marca, AS, The Athletic, e também confirmadas por jornalistas da Sky Sports e ESPN International, Klopp teria estabelecido um pacote de exigências para sentar na cadeira de técnico do Real. Entre elas estão o reforço de 2 zagueiros e 2 meio-campistas, a dispensa de 2 jogadores importantes do atual elenco, e aqui os nomes de Jude Bellingham e Eduardo Camavinga são mencionados, e talvez o mais surpreendente de tudo, o retorno imediato do atacante brasileiro Endrick ao elenco principal. Sim, você ouviu bem, Endrick, o jovem talento brasileiro que segue em processo de adaptação ao futebol europeu, se torna uma peça central nesta complexa negociação. Klopp, conhecido por sua visão estratégica e por desenvolver jovens talentos, parece ver em Endrick não apenas uma promessa, mas uma realidade pronta para impactar o time merengue de forma definitiva. Essa não é uma condição trivial. Ela sinaliza uma profunda reestruturação e uma nova filosofia de jogo que o técnico alemão pretende implementar, exigindo autonomia total para montar o elenco conforme sua visão. Mas por que Endrick se tornou tão vital para os planos de Klopp? E como a saída de nomes consagrados como Bellingham e Camavinga se encaixaria nesse novo Real Madrid? Vamos aprofundar esses pontos e entender o real impacto dessa possível reviravolta no futebol europeu. Não saia daí! Para Klopp, Endrick não é um ativo para empréstimo, mas uma peça fundamental para o elenco principal. A exigência é clara. O jovem brasileiro deve estar em Valdebebas, treinando e evoluindo sob sua supervisão diária. Esta abordagem contrasta com práticas históricas do Real Madrid com os jovens promessas. Klopp acredita no desenvolvimento pela exposição direta ao mais alto nível. Ele busca um Real Madrid mais intenso, agressivo e coletivo, e enxerga em Endrick a personificação dessa virada de chave. Um jogador sem medo, com sangue nos olhos, disposto a correr os 90 minutos pela equipe. Ainda nas condições, Klopp pede a liberação de 2 jogadores, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga, nomes citados pelo Top Skills Sports UK. Não por falta de qualidade, Bellingham é talento mundial, Camavinga moderno e versátil. A análise de Klopp foca no equilíbrio do elenco e na dinâmica coletiva de sua filosofia. Ele evita elencos inchados e não hesita em ajustar o plantel para encaixe perfeito. A saída desses meio-campistas abriria espaço para uma configuração tática mais direta, com transições rápidas e ataque agressivo. Esse estilo favorece Endrick, que se destaca por atacar espaços, receber a bola em movimento e finalizar com objetividade. Klopp busca um futebol vertical, com o objetivo claro de machucar o adversário, e Endrick é uma faca afiada nesse contexto. Jornalistas como Fabrizio Romano indicam que negociações com Klopp focam no projeto esportivo. O treinador não aceita convites por status, busca desafios e construção. O Real Madrid vive transição, com ídolos se despedindo e a identidade sendo reconstruída. É nesse cenário que Klopp se sente à vontade para implementar sua visão. Endrick, mais uma vez, aparece como símbolo dessa nova era. Para Klopp, Endrick poderia ser o rosto de um Real Madrid mais intenso, moderno, um time que corre, pressiona, luta e joga junto. Isso explica por que a exigência da integração de Endrick é um pilar fundamental do projeto.
A imprensa alemã, incluindo Kicker e Bild, repercutiu o interesse de Klopp em aplicar suas ideias no futebol espanhol, desde que tenha total liberdade para decidir quem joga e cresce. Endrick se encaixaria nesse panorama, não como mascote, mas como jogador central. Ex-jogadores como Jamie Carragher e Thierry Henry já expressaram que Endrick possui algo raro, não apenas talento, mas uma mentalidade diferenciada. Klopp valoriza isso acima de tudo, preferindo um jogador intenso e comprometido a um craque desconectado. Endrick, mesmo jovem, já demonstrou essa maturidade em entrevistas, em campo e fora dele. Se essa negociação realmente avançar, o impacto no futebol brasileiro também será enorme. Ter Endrick sendo protagonista em um Real Madrid comandado por Klopp muda o patamar da discussão. Muda a forma como o jovem brasileiro é visto na Europa. Muda a narrativa de que brasileiro só serve para talento ofensivo sem compromisso tático. Klopp exige disciplina. Se ele aposta em Endrick, é porque vê isso nele. Claro, é importante reforçar. Tudo isso ainda é tratado como rumor. Não há anúncio oficial, não há confirmação pública do Real Madrid, nem mesmo do próprio Klopp. Mas os sinais existem. As informações vêm de fontes grandes, respeitadas, que raramente publicam algo sem fundamento. E quando vários veículos diferentes apontam para a mesma direção, a gente precisa, no mínimo, prestar atenção. E aqui eu te pergunto, como torcedor, como apaixonado por futebol, você consegue imaginar Endrick sendo lapidado diariamente por um técnico como Klopp? Recebendo instruções diretas, sendo cobrado, sendo elogiado, errando e corrigindo? Isso não é comum no cenário de um gigante como o Real Madrid. Isso é privilégio, e talvez seja exatamente essa a guinada que o clube precise para atravessar uma transição geracional sem perder sua identidade vitoriosa. Klopp não quer apenas ganhar, ele quer construir um legado. E construir passa por apostar em talentos como Endrick, gente que representa o futuro, mas que já entrega presente. Se o Real Madrid entender essa visão, a parceria pode ser histórica. Se não entender, talvez Klopp nem chegue. Simples assim. Agora, queremos saber a sua opinião. Você acha que o Real Madrid deve bancar esse projeto, apostando de vez em Endrick com Klopp no comando? Ou considera arriscado mexer tanto assim no elenco, como as exigências sugerem? Deixe sua análise nos comentários. Permanecemos acompanhando de perto todos os desdobramentos dessa história que promete agitar o cenário do futebol mundial nos próximos meses. Muito obrigado pela sua companhia.